Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para dar uma continuidade ao nosso tema sobre geometria. E hoje nós vamos falar sobre duas formas que são espetaculares nesse mundo da geometria, nesse mundo das formas, né, formas geométricas. Essas duas formas que eu estou falando é o pentágono e o hexágono, né? Para vocês que estão enxergando aqui no quadro, vou até apagar isso daqui. Isso aqui foi o assunto da nossa última live, né? Então, aqui, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá na nossa live, na última live, que eu explico o que é que está acontecendo aqui, desse desenho de formiga, como está aparecendo aqui, algumas pessoas até falaram. Estou parecendo desenho de uma formiga, né? Então, você dá uma olhadinha lá que você vai entender o que é que significa esse desenho. Se você já viu, por exemplo, durante o dia, assim, ou em algum lugar, alguma forma, algum objeto que tenha a forma de pentágono, ou que tenha a forma de hexágono, deixa aí nos comentários para a gente ver quais os objetos que vocês lembram, assim, que vocês viram que tem essa forma. O pentágono, para quem está, às vezes, esquecido, é aquela forma geométrica que tem 5 lados, né? 5 lados formados por segmentos de reta que tem 5 lados, ou, no caso, mais especificamente voltado para o nome, nós temos a questão dos ângulos, né? Nós temos 5 ângulos. Então, o pentágono é formado por 5 ângulos. E talvez o pentágono seja a forma que menos a gente vê por aí, né? No dia a dia, na rua, ou em qualquer lugar, ou em formas de objeto. E por que será que essa forma é pouco utilizada para se construir coisas? Por que será que o ser humano usa pouco essa forma? Alguém aí tem alguma ideia? Vocês lembram de algum objeto que tem a forma de um pentágono? Se alguém lembra, coloque aí nos comentários. Diga que qual é o objeto que você lembra que tem a forma de um pentágono? Ou alguma coisa, né, que você lembra que você viu agora que você lembra que tem forma de um pentágono. Então, não é muito fácil. Objetos mesmo em forma de pentágono são poucos, né? Se você for lembrar assim, alguma coisa tem a forma de pentágono. Nas construções, por exemplo, na arquitetura, às vezes se tem esse formato de pentágono, né? O pentágono, por exemplo, se a gente for mais específico para o pentágono regular, sendo que é aquela figura em que esses 5 lados possuem o mesmo tamanho, né? A mesma medida. Então, se eles possuem a mesma medida, então a gente chama isso de pentágono regular, né? Uma propriedade dos pentágonos. Essa condição do pentágono, além dele ter esses lados aqui com a mesma medida, esse ângulo aqui é um ângulo de 108 graus. Cada ângulo desse é um ângulo de 108 graus, o ângulo interno. E isso já é uma das causas que faz com que o pentágono seja pouco utilizado nas construções humanas, né? Nas nossas construções. Esse ângulo de 108 graus não é um ângulo comum de ser feito e não é um ângulo fácil de ser feito. É por isso que ele se torna difícil de ser construído, né? Na natureza, é mais fácil a gente encontrar um pentágono do que até nas construções humanas. Flores, por exemplo, têm o formato de pentágono, né? Muitas flores têm. Você consegue encontrar. Hoje mesmo eu encontrei uma flor que tinha, por exemplo, 5 pétalas, né? Você encontra com facilidade na natureza essa forma de cinco pontas, né? E 5 vértices. Então, isso é fácil de encontrar. Tem até a própria alguns objetos, por exemplo, no mar, né? Tem formato, tem muitas estrelas, por exemplo, né? Que a gente desenha e então tem 5 pontas e tal. Então, esse formato, ele aparece na natureza e ele é até comum na natureza aparecer.
E uma outra, quando a gente coloca, por exemplo, se você colocar na internet, por exemplo, para pesquisar pentágono, vai aparecer mais coisas voltadas a uma construção muito famosa que tem esse formato do que propriamente a figura geométrica falada. Essa forma, isso que vai aparecer, a construção, que é muito famosa, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é chamado de Pentágono, é o símbolo das Forças Armadas dos Estados Unidos. E ele ficou mais famoso ainda quando no 11 de setembro, né, quando caiu o avião e teve um ataque terrorista lá no Pentágono. Aquelas pedras que são usadas para calçar ruas em algumas cidades, é um pentágono ou não? Pode até ter pentágono no calçamento, em algumas coisas assim, mas não é tão comum ser um pentágono. Daqui a pouco eu vou falar o que é mais comum. A forma mais comum que se tem naqueles calçamentos são os hexágonos, né? O formato tem um paralelepípedo comum, que a gente tem muito aqui no Nordeste, mas em alguns lugares tem o hexágono, né? Que é a figura que a gente vai falar daqui a pouco, que tem 6 lados. Então, por que ele é tão difícil de construir esse pentágono? Porque quando eu tenho, por exemplo, para construir um quadrado, você basta replicar a medida do lado, né? E você tem os lados que tem a mesma medida. Para construir um triângulo também, você basta construir ali os lados, você consegue construir esse triângulo de uma forma fácil e tranquila. Hexágono, isso mesmo. Só que para você construir o pentágono, se você vai construir ele, tem essa dificuldade de construir esse ângulo, que é um ângulo de 108 graus. E para vocês terem uma ideia de quanto é complicado você construir o hexágono, essa construção, quando a gente vai fazer com régua e compasso, por exemplo, a gente trabalha com uma circunferência aqui em volta, e a gente traça essa circunferência de maneira que, a partir daí, eu consigo traçar essa figura desse pentágono. Então, para você ter uma ideia, essa diagonal, por exemplo, do pentágono, ela tem quando eu pego essa medida dessa diagonal, divido pela medida desse lado, aqui do lado do pentágono, ou seja, se eu chamar essa medida aqui de D e essa aqui de L, então quando eu faço a divisão entre essas duas medidas, ou seja, a diagonal dividida pelo lado dessa figura, eu encontro o que a gente chama na matemática o número de Deus, ou mais conhecido também como o número de ouro, ou proporção áurea, ou razão de ouro, ou razão divina. E por que ele recebe esse nome? É uma razão, esse número aqui é aproximadamente 1,6, né? É um número que não é exato. Deixa eu lembrar aqui, 1,6, deixa eu ver as casas decimais, 1,618. Lembra aqui, 3 casas decimais. Então, essa razão, ela é uma razão onde está presente, onde é encontrado as coisas na natureza. O formato do crescimento das árvores, algumas conchas, por exemplo, aquele formato das conchas, obedece a essa razão. E é por isso que ela é chamada de razão divina, né? Razão de Deus. Como se Deus usasse essa medida para construir as coisas. Então, essa razão ficou muito famosa também nas construções arquitetônicas. Na Idade Média, por exemplo, era comum usar essa razão para construir as coisas. Muitas construções da Grécia Antiga, dessas coisas assim, eram construídas nessa razão. Eles acreditavam que, como, teoricamente, Deus usou essa razão para construir as coisas, e as coisas da natureza que Deus usou para construir são belas, então construir as coisas nesse formato, com essa razão, daria uma beleza para as construções. E isso, de fato, acontece, né?
A gente vê aquelas construções gregas, por exemplo, que obedecem a essa razão e vê o quanto belas elas são, e até hoje ainda a gente considera elas tão belas, apesar de tanto tempo que terem sido construídas. Também as coisas que são... o próprio ser humano obedece a essa razão aqui no geral. Essa distância, por exemplo, aqui entre as partes da face do ser humano, por exemplo, obedece essa razão, a distância entre o nariz, entre a boca, entre aqui essa questão da altura dos olhos, da sobrancelha, o tamanho da testa. Tanto é que para você ter uma técnica de desenhar, por exemplo, você usa essa razão e você consegue, qualquer pessoa usando essa técnica consegue desenhar uma face humana seguindo essa proporção. Essa proporção é tão famosa que ela, há um certo tempo, ela foi colocada como índice de beleza. Então, uma pessoa, para ser bela, quanto mais próxima dessa razão, o rosto, por exemplo, dessa pessoa obedece a essa razão, mais bela essa pessoa é considerada. Então, até na internet, por exemplo, a gente consegue encontrar várias celebridades, por exemplo, que são colocadas a foto, a imagem dessas pessoas, e é colocado a essa razão, verificado essa razão, e aquelas pessoas que são consideradas mais bonitas, geralmente a razão é mais próxima dessa razão divina. Mas esse tema da razão áurea, do número de ouro, ou do número de Deus, o número que Deus colocou em cada objeto que ele construiu, é tão magnífico, né, que a gente tem que ter um vídeo só para isso, porque é tanta coisa que obedece a essa razão que ela se torna uma maravilha da descoberta da matemática, do conhecimento da humanidade. Mas para você, isso é só para vocês perceberem aqui quanto é complexo você construir um pentágono, né? Porque ele obedece essa razão aqui. Essa razão não é fácil de você ser encontrado, não é simples de você encontrar essa razão. Então, isso torna um pentágono difícil de ser construído. Então, por isso que a gente não vê tantas coisas feitas em forma pentagonal, né? Para você construir isso, por exemplo, com régua e compasso, você tem que descobrir um segmento de reta, por exemplo. Se a gente for falar de segmento, essa razão seria você pegar essa distância aqui, pegar um segmento aqui de A até B, e você encontrar um certo valor aqui, vou chamar aqui de D, em que quando eu pegar essa medida dos extremos, de A até B, e dividir por essa distância aqui, ó, de A até D, ele dá esse número aqui, que é o número de ouro, que é aproximadamente 1,618. Então, para vocês perceberem que não é fácil você fazer essa construção. Então, é por isso que a gente não vê tantos pentágonos por aí, tantas formas que tem circulado, andando por aí, vamos dizer assim, né? E agora nós passamos para a próxima figura. A próxima figura que nós colocamos aqui para a gente estudar hoje, para a gente falar um pouco sobre ela hoje, foi o hexágono. Né? Até já apareceu aí nos comentários as formas que aparecem em algumas ruas, né? Essas formas geralmente são hexágonos. E aí, por que o hexágono? O hexágono, ao contrário do pentágono, talvez seja a forma mais simples de você construir. Talvez seja uma das formas mais tranquilas de você construir, seja o hexágono, né? Então, ele está presente em várias coisas que você possa imaginar. Você consegue encontrar esse formato de hexágono. Por exemplo, você tem, eu até peguei aqui um formato, você tem, por exemplo, porcas e parafusos, né? Você tem alguns formatos, mas o mais comum de todos é esse formato hexagonal, né? Em forma que tem 6 lados. Então, esse formato aqui é um formato que é o mais comum de ser encontrado, por exemplo, em parafusos. E por que será que ele é mais comum? Apesar de a gente ter outras formas também, a gente pode ter parafusos da forma quadrada ou
até de outras formas. Mas por quê? Porque você acha que a forma hexagonal é a mais simples? O que é que você pensa, por exemplo, por que, que um parafuso não pode ter por que um parafuso com a cabeça quadrada por que um parafuso com a cabeça quadrada seria mais complicado, menos útil do que um parafuso com a cabeça hexagonal? A resposta é simples, né? A primeira coisa que ele é mais comum é pela facilidade de você construir esse parafuso. O hexágono, para você construir um hexágono, você tendo uma circunferência, certo? Você tendo um objeto que em forma de circunferência, para você construir esse hexágono, basta você saber, por exemplo, quanto é que mede do centro dessa circunferência até a lateral aqui, ou seja, até aqui esse ponto, e aí essa medida aqui, que é chamada de raio, vai ser a mesma medida que vai ser o lado do hexágono. Então, se você pegar essa medida aqui e você for colocando aqui, ó, claro que aqui eu estou fazendo de forma aproximada, né? Então, quando você faz isso, automaticamente você já vai ter uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E aí agora é só você traçar aqui esses segmentos que você vai conseguir um hexágono. Então, essa facilidade de você construir um hexágono faz com que ela seja muito usada para ser construída objetos dessa forma. E essa propriedade que só tem o hexágono faz com que também, por exemplo, no caso de um parafuso, né? Se você tem um parafuso aqui, geralmente você usa uma chave para poder. Vou aproximar aqui para você entender. Se você tem um parafuso que tem 6 lados, quando você tem essa posição aqui para mexer, você tira a chave, você volta ele para uma posição. Então você tem vários lados para que você possa mexer. Então, quanto menos lados você tem, mais difícil você ter esse movimento. Você consegue movimentar ele de maneiras, de jeitos menores, né? De quantidade de jeito menor. Então, se você tem um hexágono, você tem ali 6 possibilidades de fazer aquele movimento. Então, o parafuso geralmente estão em locais apertados ou em locais de difícil acesso, em que você precisa ter uma variedade de movimentação. Então, quanto mais posições você tem naquele parafuso, mais fácil faz você realizar um trabalho naquele parafuso. Então, se você tem quatro lados apenas, ou seja, se é um formato de quadrado, você vai ter geralmente 2 posições que mudam, né, a posição da chave, 4 posições a depender da localidade. Se você tem 5, você teria um número maior, e se você tem 6, um número maior ainda. E aí, por que não 5? Porque 5 é difícil de você construir. Por que não mais que 6? Porque quando você trabalha com número maior que 6, você também, além de ter a dificuldade de você fazer, você diminui, quando você aumenta a quantidade de lados, você diminui essa área aqui, ó. E essa área é o local onde vai prender essa chave. Então, se você diminui essa área, você você aumenta, na verdade, a possibilidade da chave, em uma determinada quantidade de força, você estragar aquele parafuso e aí você não consegue tirar. Então, o hexágono faz com que você tenha a área maior de contato entre a cabeça do parafuso e a chave. E aí, pela facilidade de você construir esse hexágono, você consegue ter essa variedade de posições. Né? E tem outras coisas também que tem a forma de hexágono, né? Por exemplo, essas que foi falado aí das calçadas. Justamente por essa facilidade de você construir, por exemplo, uma forma. Você construir uma forma que vai ter o formato de hexágono. Isso é fácil de ser construído. Então, o motivo que de você ter mais forma em forma de hexágono é pela facilidade de você construir esse hexágono.
E uma questão interessante, quando a gente trabalha, por exemplo, quando a gente estuda esse hexágono na escola, a gente costuma trabalhar, por exemplo, só as questões métricas, né? Então você encontra fórmulas, você encontra números ali que para você fazer contas, encontrar essas medidas desses lados, encontrar o tamanho desse raio que você vai ter desse hexágono e tudo mais. E você aprende a trabalhar essa forma do hexágono, mas ninguém lhe fala, por exemplo, que o hexágono é a figura mais simples e por que ela é simples de ser construída. E por que existem tantas formas de ser construídas. E aí por exemplo, essa maneira metódica de se ensinar no ensino comum faz com que a gente não compreenda essas coisas quando a gente enxerga no nosso mundo real. Por exemplo, eu quando saí da escola, eu fui trabalhar num local de usinagem, né? E quando eu fui trabalhar nesse local, eu era um aluno razoável de matemática, né? Para umas notas ali acima da média, e eu me considerava bom ali para resolver aqueles assuntos. E aí cheguei num local onde eu tinha que pegar um objeto ali que tinha a forma cilíndrica e eu tinha que transformar isso numa forma de hexágono, né? E aí a pessoa me falou que a gente ia fazer isso e eu pensando comigo que a gente ia pegar ali alguma coisa, ia fazer alguns cálculos, encontrar essas medidas e tal, encontrar esse raio e aí depois fazer esse processo que eu fiz aqui de dividir. E a pessoa simplesmente disse, não, a gente não faz assim não, que demora muito essa forma aí. A gente pega aqui um compasso e a gente vai fazer, coloca uma determinada abertura, que a gente mais ou menos tem ali a intuição que vai dar esse tamanho, e aí eu faço as divisões. Se caso no final der um pedaço maior, um tamanho maior do que eu preciso, do que os outros, eu aumento o tamanho do compasso. E vou fazendo assim até chegar. Como geralmente a pessoa já tem uma intuição boa a respeito daquele tamanho, a pessoa erra por muito pouco aqui. Então você faz 2 ou 3 tentativas ali, você já chega na medida que você precisa, sem precisar fazer conta, sem precisar fazer nada. Então observe que o jeito comum de a gente fazer as coisas nem sempre é o melhor, né? Nesse caso, o jeito que a escola nos apresenta para resolver essas coisas, às vezes não é o que é usado no dia a dia, não é o que é usado lá quando você realmente precisa desse conceito. Então, às vezes, as pessoas usam mais a intuição do que, de fato, aquela parte teórica da coisa. E esse ensino deveria fazer essa junção entre a intuição e esse jeito intuitivo de fazer as coisas, né? E, às vezes, isso não acontece. É o que a gente busca fazer agora, né? Mudando um pouco essa concepção de ver as coisas, de enxergar as coisas do mundo através de um olhar intuitivo, né? E essa coisa de você ter o jeito metódico e o jeito intuitivo é tão assim, se torna tão absurdo às vezes o jeito intuitivo não está ali presente, você deixar de lado o jeito intuitivo só apenas pelo teórico, que é o que a gente tem feito ultimamente, a gente tem se tornado tão seguir ali uma regra, se isso acontece, eu faço isso, se alguém lhe dá uma regra e você segue essas regras, que hoje, apesar de já ter feito essa estruturado, por exemplo, essa aula aqui que eu tô, essa aula não, essa conversa que nós estamos tendo aqui sobre essas formas e sobre essa questão do intuitivo e do metódico, né? Eu vi um livro que estava escrito assim, na capa, eu olhei o livro, um livro infantil, e na capa estava escrito assim, de acordo com as novas regras da escrita portuguesa, da ortografia, né, portuguesa. E aí, embaixo, alguma coisa falando que era um livro para leitura fácil. E aí eu fui folhear esse livro para ver o que é que estava dentro do livro, né, o que é que se passava ali no livro. Quando eu abro o livro, passo a primeira página, não está escrito nada, só tem umas figuras. Passo a segunda, não está escrito nada, só tem figura.
E aí eu folhei o livro inteiro e é um livro que conta uma história só de figuras. Não tem palavra no livro. Só que, conforme, por exemplo, a pessoa seguir uma regra, a pessoa não, né? A empresa, a editora e tal, segue uma regra tão ali que foi colocada, foi tão acostumada a fazer uma coisa metódica, que aquele livro provavelmente veio numa época, foi editado numa época em que era necessário colocar, por exemplo, que estava de acordo com as novas regras ortográficas. E as pessoas nem prestaram atenção que o livro não tem palavra nenhuma. Então, como é que alguma coisa pode estar de acordo com as novas regras ortográficas se não tem palavra nenhuma? Né? A pessoa está seguindo apenas ali um algoritmo para fazer as coisas, está seguindo apenas um método, não parou para prestar atenção, para perceber as coisas que estão acontecendo, e a partir do que ela percebe é que ela toma uma ação. As pessoas estão deixando de perceber as coisas para poder ficar no automático. Uma coisa que, por exemplo, as pessoas têm perdido é a noção de espaço, né? Estão se tornando tão metódicas, estão ali voltadas para um algoritmo, por exemplo, que as pessoas passaram a usar o GPS e usam o GPS até no local onde já conhece. E as pessoas deixaram, por exemplo, as pessoas passaram de reconhecer o lugar onde estão vivendo. As pessoas deixaram de usar aquela intuição geográfica, por exemplo, aquele conhecimento do ambiente, e agora usam apenas o GPS. E aí as pessoas, foi verificado, por exemplo, nos Estados Unidos, eu li isso recentemente, que nos Estados Unidos as pessoas estavam tendo uma certa dificuldade para tirar habilitação para ser taxistas. E aí foram verificar o que estava acontecendo. Né? Porque quando você vai fazer a habilitação para taxista, no caso, você não poderia usar o GPS. E as pessoas novas só sabiam dirigir com o GPS, não conheciam a cidade, não conseguiam se movimentar direito sem o GPS. Então, observe que quanto que nós estamos transformando a nossa cabeça, a maneira de agir, a nossa maneira de pensar, em algo automático, algo que é computadorizado. Nós estamos transformando a maneira de pensar do ser humano em algo que é computacional. Essa maneira de pensar que é única do ser humano, que é o que nos traz, por exemplo, a razão, que é o que nos traz a intuição, que é o que nos traz a emoção, está sendo deixada de lado e sendo colocado formas de algoritmos. Né? A gente está se transformando em seguidor de algoritmo, que é o que o ensino normal tem feito. Você coloca lá uma conta, você segue alguns passos e no final desses passos você chega ao resultado de uma operação matemática, por exemplo. Mas às vezes você não entende o sentido daquilo ali. Eu tenho até um exemplo que as pessoas às vezes respondem um determinado problema e no final as pessoas chegam numa determinada resposta e essa resposta é totalmente absurda. E as pessoas não conseguem enxergar que aquela resposta é totalmente absurda. Por quê? Porque elas seguiram ali um passo a passo de uma operação matemática. E isso é o que faz com que a gente não consiga enxergar aquilo que a gente aprende em teoria e aplicar isso na nossa vida, no mundo real, trazer essa teoria para facilitar a nossa vida, para facilitar a maneira como eu enxergo o mundo. Por exemplo, a gente tem a razão e a emoção. O que é mais importante, a razão ou a emoção? Se você for ver hoje em dia pelo que se coloca nos estudos, né, e na parte do povo hoje em dia enche a boca para dizer é cientificamente provado, e a maioria das pessoas que falam isso não tem nem noção do que significa ser cientificamente provado, é dizer que a razão é mais importante do que a emoção. Mas quando a gente vai ver na prática, a maioria das nossas atitudes, das nossas ações, elas são tomadas baseadas na emoção e menos na razão. No fim das contas, o que vai valer mais é a emoção e não a razão. Poucas vezes a razão fica no lugar da emoção.
Então, observe que conhecer um método, ele é importante, por quê? Porque esse método faz com que qualquer pessoa consiga realizar aquela operação. E qualquer pessoa significa não só uma pessoa, mas qualquer coisa, inclusive um computador. E é por isso que o computador consegue computar as coisas, a calculadora consegue fazer contas, por exemplo, né? E a matemática, para muita gente, é fazer conta, se tornou fazer conta. E não deveria ser assim, e não é assim. A matemática vai muito além disso. A matemática é uma maneira de você pensar sobre o mundo, é uma maneira de você treinar a sua maneira de enxergar o mundo. E a intuição também é isso, né? A intuição, ela é uma maneira que nós temos de conhecer o mundo. É uma maneira que nós temos de enxergar as coisas que estão ali imediatas. Quando eu estou, por exemplo, andando numa casa, por exemplo, no escuro, você levanta à noite, não acende nenhuma luz e você consegue andar ali no escuro até o local onde você quer. Isso é a sua maneira intuitiva, né? Você mapeou aquele local ali e você não usa mais, não precisa nem usar a visão para andar naquele local. Você usa apenas a intuição, aquilo que a gente aprende sem precisar ficar contando. Não é a nossa, aquilo que está no nosso intelecto, né, que faz você andar assim. Então, a intuição nossa é como se fosse o nosso, pode ser treinada. E a matemática é uma maneira de a gente treinar a nossa intuição para enxergar as coisas. Eu percebo que a matemática pode servir para duas coisas. A primeira é você distancia da sua intuição, que é o que acontece normalmente, e aí você passa a usar apenas o método, apenas o algoritmo, e você pode usar isso ao contrário, você pode usar essa questão da matemática para treinar a sua intuição, para enxergar melhor as coisas. Então, por exemplo, se eu estou usando o GPS e o GPS me dá uma alternativa, eu tenho que ter a noção daquilo do geral daquilo ali para ter conhecimento daquele local de forma que eu saiba que aquela localidade que ele está me dando é perigoso, posso passar num local onde tem algum tipo de obstáculo, pode me levar para algum lugar onde talvez até não tenha saída. E quando eu sigo apenas essas instruções, eu posso até, inclusive a gente vê em jornais, tal, essas notícias, entrar em determinados perigos, né? A mesma forma acontece quando a gente segue instruções, por exemplo, apenas instruções e métodos da matemática. Eu não consigo enxergar aquelas coisas que eu aprendo na escola no nosso mundo real. No máximo, eu consigo ver algumas operações ali, pronto. Mas a intuição é como se fossem nossos reflexos, né? Eu falei assim, nossos reflexos é aquela coisa que você não tem, não é razão, né? Alguém, por exemplo, joga uma pedra, por exemplo, sei lá, alguma coisa na sua direção, imediatamente você desvia ou você faz algum movimento para se livrar daquilo ali. E você não pensa, é um reflexo, né? Você, por exemplo, alguma coisa quente encostou em você, se você não precisa nem ver, você tira muito rápido aquilo ali, né? Você não precisa pensar para depois agir. É imediato, seu corpo age imediatamente. O seu reflexo faz isso, né? O reflexo da gente faz isso de maneira descontrolada às vezes. Tanto é que a gente já geralmente às vezes tem alguma experiência, por exemplo, que alguma coisa vai encostar em você aqui, você vai tira a cabeça para desviar e bate em uma outra coisa, né, que está ali próximo da sua cabeça. Então, os reflexos não são racionais, vamos dizer assim. Eles agem, né, intuitivamente ali. Só que até mesmo os reflexos podem ser condicionados. Você pode condicionar o seu reflexo para fazer um movimento que você queira. Por exemplo, quando o pessoal faz arte marcial, né? Ou, por exemplo, boxe, essas coisas assim. A pessoa treina de maneira que, sei lá, a pessoa dá, não entendo de boxe, mas, por exemplo, a pessoa dá um soco em você e você não vai desviar para um lado onde você vai bater no outro lado da mão da pessoa, né? Você vai desviar fazendo um movimento em que você vá para um local em que você esteja
que você queira, né? E não para um lugar aleatório, como seria um reflexo normal. Então, os reflexos eles podem ser treinados e condicionados para que ajam da maneira como você quer. No caso das artes marciais, né, para você se defender de um agressor, para você ter mais agilidade, por exemplo, né? A gente, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir um carro, o seu reflexo ali é você pisar no freio de uma maneira tão bruta que o carro, né, para de uma vez quando a gente está aprendendo a dirigir. O seu reflexo é isso. Você viu um obstáculo na frente, você pisa com tanta força descontrolada que o carro para de uma vez imediata, né? Dá aquele tranco, né, que a pessoa chama. Só que depois você treina esse reflexo de maneira que você, mesmo que você não olhe para os pedais nem nada, você treina esse reflexo de tal maneira que, sem pensar, você pisa no freio de maneira que, com a força exata que precisa para que o carro pare, e esse parar seja gradativamente, e que você não sinta muito essa força muito bruta. Então, observe que você treinou o seu reflexo para agir de uma forma que você queira. E mesmo você treinando esse reflexo, você consegue fazer aquela ação que você deseja sem, de fato, às vezes pensar. Ela age como reflexo. Ele ainda é um reflexo. Então, é da mesma forma, a gente consegue fazer para a matemática, por exemplo. A matemática nos proporciona isso. Se você aprende as coisas de matemática, se você entende as ideias fundamentais da matemática, a matemática traz esse condicionamento da sua intuição. E esse condicionamento da sua intuição faz com que você enxergue as coisas de uma maneira diferente. Você consiga enxergar, por exemplo, aqui, essa ideia da construção intuitiva e você consegue aliar com a teoria. Então você usa, quando você achar que uma é melhor, você usa aquela, e quando você achar que a outra é melhor, você usa a outra, e você vai ter o direito de escolha. E isso é o mais importante, né? A matemática vai lhe dar esse direito de escolha, que hoje em dia a gente não está tendo, né? O direito de escolher as coisas. A gente, por exemplo, acha que hoje em dia tem uma grande variedade de coisas, né? Mas na verdade isso é tudo uma enganação, né? Até a própria internet, por exemplo, a gente for pensar, se você for pensar em redes sociais, por exemplo, quantas redes sociais tem? Quantas você pode escolher de fato? Você pode escolher, por exemplo, usar uma rede social diferente da que todo mundo usa, né? Você pode, por exemplo, escolher um site, por exemplo, de vendas que seja diferente do que todo mundo usa, né? Então, esse direito de escolha está sendo restringido, né? Quando você coloca, por exemplo, para as pessoas agir de forma automática, você tira o direito de escolha das pessoas, e as pessoas agem de maneira automática. Você sai de um determinado ponto, chega em um determinado ponto. E a sua escolha é tirada, né? A gente está, você poderia dizer que a gente, se é que poderia fazer essa alusão, né? Mas poderia dizer que o nosso livre-arbítrio está sendo tirado. E a matemática pode lhe proporcionar essa intuição das coisas e lhe dar essa liberdade para ter a escolha que você deseja, né? Diante de um determinado problema, você consiga escolher qual é a melhor opção de você fazer. Tá certo? Então, o que, é que vocês acharam aí? Coloquem aí nos comentários, por exemplo, se vocês sabiam dessas curiosidades, por exemplo, do hexágono. Uma outra forma, por exemplo, que a gente tem do hexágono, que eu até lembrei aqui agora, é o floco de neve. O floco de neve geralmente tem o formato de hexágono, né? E na natureza também, nas formas das construções humanas, aí ele é muito presente essa forma de hexágono. Justamente por isso, pela facilidade de construção que ele tem. E essa facilidade de construção faz com que seja útil para todas as coisas, né? Então, se você gostou agora desse conteúdo e tal, compartilhe aí com quem você
gostaria que entendesse essa visão, né, da matemática, essa visão libertadora da matemática. Compartilhe aí com as pessoas. E eu vou fazer depois um vídeo especificamente sobre esse número de Deus, tudo que envolve essa questão relacionada ao número de Deus, que é muito bonito, né, da gente apreciar e verificar que a matemática é algo tão vivo e tão próximo da gente, e não é essa coisa fria e distanciada que às vezes a gente aprende no ensino normal, né, no cotidiano aí dos ensinos, para você fazer uma prova, para você fazer passar no vestibular, para você fazer um concurso, essas coisas assim. Parece que a matemática está restrita a ser um obstáculo, né, ou uma ferramenta de separação entre aqueles que podem e os que não podem, né, participar desse mundo. E às vezes ela é usada para isso mesmo, para segregar as pessoas, né? Você pode ver que a maioria das provas usam matemática, ou às vezes tem só matemática para que a pessoa faça uma prova para passar numa determinada vaga de emprego ou tudo mais, né? Então, a matemática é usada para fazer essa segregação, às vezes. E a matemática não deve ser isso, e não é só isso, ela é muito maior que isso, e a gente pode usar essa outra matemática que é muito maior para poder desenvolver tudo que a gente pode, né? Para poder ter essa escolha de fazer o que a gente quer e não o que os algoritmos mandam, né? Então, compartilhe aí com as pessoas todo esse conteúdo e eu vou fazer uns próximos conteúdos aí, fiquem atentos, acho que essa semana a gente consegue fazer uma sequência interessante e na próxima live eu tenho aqui já o tema que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo, que a matemática que existe por trás da escolha da forma de tomar uma medicação a partir do momento que você recebe uma receita, por exemplo, você vai lá no médico, o médico lhe passa uma receita e lá tem as doses, tem a quantidade de dias que você vai tomar e a quantidade até de medicamento que você vai comprar. E observe que às vezes as pessoas né, chegam na farmácia, mostram a receita para o farmacêutico e tal, e ele lhe dá esses remédios e você vai tomar ali de acordo com a prescrição que o médico lhe deu e você faz isso no automático. O médico passa a receita, você leva na farmácia, ele lhe dá a quantidade de remédios que ele acha que o médico passou ali e tal, e você leva para casa e toma de uma maneira passiva. Você, às vezes, não tomou nenhuma decisão nesse caminho aí. Você seguiu apenas um passo a passo para chegar num resultado, né? Mas será que a gente consegue ter algumas escolhas ao longo desse caminho? Quais serão as possibilidades que a gente pode ter? Coloquem aqui nos comentários o que é que vocês acham, quais são os tipos de escolha que a gente pode ter a partir do momento que a gente recebe uma receita. O que a matemática pode nos ajudar a escolher nesse caminho? A melhor forma de seguir esse caminho aqui. Coloquem aí nos comentários para que a gente possa também falar um pouquinho na próxima live sobre esses comentários que vocês falaram, né? E falar também qual é esse caminho que a gente pode trilhar até chegar em uma melhor opção. E observe que a melhor opção que eu coloco para vocês aqui não é a melhor opção que eu vou chegar, né? Eu às vezes vou chegar numa opção que outra pessoa vai chegar em uma outra opção que é melhor para ela. E é isso que a gente tem que ter clareza. Às vezes o que é melhor para mim não é o que é melhor para outra pessoa. E a matemática nos mostra isso. Apesar da matemática ser considerada exata e ser usada, às vezes, até de alguma forma, errônea, né? Quando a pessoa diz assim, tão certo como 2 mais 2 é 4, né? Parece que a matemática só existe uma opção, não lhe dá outras opções. Quando, na verdade, não. Na verdade, a matemática lhe traz possibilidades a partir de um problema que você tem ali na vida real. Então, a gente vai ficar por aqui e na próxima a gente traz esse assunto sobre a melhor forma de você conduzir ali a compra de medicamentos, né? De uma receita, para até você tomar esses medicamentos, as doses e tudo mais.
Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.